Boa tarde, eu sou o Magno, do condomínio Quintas Itapuã, e essa é a nossa primeira videoconferência. Gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental por ter nos cedido a participação da doutora Micaele, engenheira da Prefeitura, boa tarde, o senhor Vitor Amadeu, secretário interino de Obras e Serviços, e acusar também a participação do doutor Marco Aurélio, procurador da Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental. Essa live é o resultado do objetivo do movimento Pró-Itapuã, que é o de buscar aumentar a quantidade de informações, aumentar a transparência de todo o processo de regularização do loteamento Quintas Itapuã. Então, o nosso objetivo é melhorar a informação, botar toda a transparência possível nesse processo para que possamos combater as fake news, as falácias, mentiras, etc. A nossa saída é pelo conhecimento, pela distribuição de informações e conscientização de cada um dos condôminos, cada um dos proprietários do loteamento Quintas Itapuã. Bom, nesse momento já passo a palavra para a doutora Micaele. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer, viu, Magno, em nome da Prefeitura, pela oportunidade de estarmos aqui esclarecendo todas as dúvidas. É objetivo do município a regularização do Quintas Itapuã. Estamos focados em resolver essa situação. Muito dessa regularização não parte diretamente do município, no sentido de que as diretrizes já foram estabelecidas por TAC e por uma decisão judicial. Mas no que couber ao município, estamos aqui abertos para tornar esse processo o mais transparente possível, de maneira a beneficiar a todos. Então, vamos fazer isso unidos num propósito único, que é regularizar e garantir a escritura para cada um dos adquirentes de lotes do Quintas do Itapuã. Bom, o nosso objetivo é trabalhar essa aproximação. Fazer com que o processo seja facilitado dentro das condições e expectativas de cada um dos proprietários do Quintas Itapuã. Nós estamos buscando sermos ouvidos tanto pela Prefeitura, Ministério Público, Terrabras, e o nosso trabalho é esse mesmo. O que nós queremos? Nos aproximar para entender esse processo e facilitar ao máximo essa negociação, esse diálogo, para que a gente possa sair do outro lado. Se procurarmos a inflexibilização, nós vamos continuar parados ou surpreendidos por uma situação que não é desejada por nós. Então, essa videoconferência, essa live, hoje em dia as pessoas chamam de live, né? Um negócio mais bonito, em inglês, live. Ela é exatamente para isso, conhecermos o que nós podemos fazer e o que cada um dos atores nesse processo pode fazer. E não paramos aqui, nós vamos a fundo na informação, na busca de informação para nos esclarecermos, a nós aqui e a cada um dos proprietários do Quintas Itapuã. Tanto é que essa é só a primeira live. Nós vamos ter outras. E durante essa semana, começamos a semana passada, nós começamos a receber as perguntas de cada um dos condôminos, dos interessados nesse processo. Foram muitas as perguntas. Agradecemos a cada uma das pessoas que encaminhou essas perguntas. Procuramos aqui elencá-las e estamos recebendo ainda mais perguntas. E isso não acaba aqui. Mesmo após a finalização dessa live, nós estaremos encaminhando mais respostas e aquelas que não conseguirmos atender
no momento, nós procuraremos buscar informação, ou quem sabe mesmo marcar uma outra live com a doutora Nicaele, que já se colocou à nossa disposição. Muito obrigado mais uma vez. E a gente quer isso, esclarecer esse processo de regularização. Eu já vou passar agora para as perguntas que já recebemos ao longo dessa semana para a doutora Nicaele. As que estiverem chegando, nós vamos procurar processar e irmos esclarecendo à medida do possível. Doutora Nicaele, uma pergunta, uma das primeiras perguntas que recebemos é: qual o atual estágio do processo de regularização do loteamento Quintas Itapuã? Essa pergunta, acho que é a dúvida de muitas pessoas, né? Já tivemos alguns questionamentos com relação a isso. Atualmente, foi apresentado um projeto pela empresa Terrabras, que foi feita a aprovação da consulta prévia. O processo de loteamento ele passa por várias etapas, e a primeira delas é a consulta prévia. Esse projeto urbanístico foi aprovado nessa consulta e segue todos os regramentos urbanísticos, determinados pela legislação de parcelamento e tanto pela legislação municipal. Então, estamos nesse estágio de aprovação de projeto aprovado na consulta prévia. Tá? Ok. Segunda pergunta. Existe possibilidade de alteração do atual projeto? Tem sim a possibilidade. Isso tem que ser trabalhado junto também com a empresa responsável pela elaboração do projeto, que é a Terrabras. Mas existe sim essa possibilidade. O projeto foi aprovado apenas em consulta prévia. Por que é feita essa aprovação em consulta prévia, para ficar claro a todos? A gente aprova ele na consulta prévia para depois encaminhar ao órgão ambiental para que ele se pronuncie com todos os regramentos e todas as fragilidades que existem dentro do parcelamento, seja com nascentes, no caso especial do Quintas do Itapuã, existem RPPNs dentro da gleba, e posteriormente, depois de aprovação da concessionária, esse projeto volta. Então, como a gente está numa primeira etapa de aprovação, existe sim a possibilidade de haver alteração. Ótimo. Terceira pergunta. Por que não podem ser consideradas as regras do REURB na regularização das terras em questão, nosso condomínio, nosso loteamento? Essa pergunta é bastante interessante, eu vi ela em alguns locais, como questionamento de muitas pessoas também. O que acontece? Foi apresentado, inclusive, um projeto pelo condomínio que solicita a aplicação do REURB, mantendo exatamente o condomínio como está. Infelizmente, não é possível que o município aprove dentro do REURB por uma determinação judicial e um próprio parecer do Ministério Público. Se vocês consultarem a própria ação judicial que tem o parecer da doutora Jerusa, lá eu vou até ler a íntegra do que ela coloca, para ficar mais claro, que a aplicação de tal legislação não será possível, como já afirmado exaustivamente pelo parquê, pois o empreendimento Quintas do Itapuã não se trata de núcleo urbano informal consolidado. Está parcamente ocupado, são lotes de imenso vulto, com grandes construções de lazer e sobejam áreas livres para alocação de equipamentos públicos. Ou seja, o REURB ele pode ser utilizado apenas para empreendimentos totalmente consolidados, ocupados. Hoje, o percentual de ocupação do Quintas do Itapuã, perto do tamanho da gleba, é muito pequeno. E ele é destinado especialmente para a população de baixíssima renda, que vive em situações precárias, implantadas, onde não é possível haver relocação dessas famílias. Então, por esse motivo, não é possível que seja usado o REURB no Quintas do Itapuã. Doutora Nicaele, quem tem a obrigação de apresentar o projeto de urbanização do Quintas Itapuã e por quê? A obrigação do projeto foi definido no próprio termo de ajuste de conduta, o TAC, assinado junto ao Ministério Público. O TAC ele estabeleceu uma série de regramentos para aprovação do projeto. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para falar do que o TAC diz. O TAC diz
uma das primeiras cláusulas, até anotei na cláusula primeira do TAC, a primeira cláusula já diz que a obrigação de elaboração do projeto é da empresa Terrabras. Então, o projeto obrigatoriamente tem que ser apresentado pela Terrabras, seguindo todos os regramentos que o TAC determina. E a Terrabras não só tem que apresentar o estudo urbanístico, como também todo o estudo ambiental relativo ao loteamento. Ok, por que dessa pergunta? Veja bem, foi apresentado um projeto pelo condomínio Quintas do Itapuã, né? E qual que é o motivo do mesmo não ter prosperado? Os motivos, até comecei a dizer isso na pergunta anterior, o projeto do condomínio Quintas do Itapuã mantém as chácaras exatamente como elas estão. Ele não propõe nenhum dos regramentos previstos no TAC. Ou seja, o projeto ele é só basicamente um croquis de como foi concebido inicialmente, mantendo os arruamentos, mantendo o tamanho original das chácaras, e não contempla áreas públicas, não contempla as vias nas larguras, dimensões que são necessárias. Inclusive, o TAC diz que as vias devem atender à legislação e, além de atender, tem que haver acessibilidade dentro do loteamento. Então, como o loteamento está, não é possível que ele fique atendendo a esses regramentos da lei municipal, tanto a lei municipal quanto a lei federal. A própria lei federal foi estabelecida no TAC, que deveria ser usado a lei 6766. Tá? Ok. Como que a prefeitura vê o Quintas Itapuã? Como um condomínio fechado ou um loteamento aberto? Na verdade, o Quintas do Itapuã é um loteamento fechado. Essa figura de loteamento fechado está previsto na lei municipal, que é a lei de parcelamento, no artigo 48. Como ele é feito? Ele é aprovado como os outros empreendimentos que estão aqui ao redor do loteamento, como o Alphaville, Dama. Então, ele é concebido como um loteamento e, posteriormente, é feito o pedido de fechamento desse empreendimento, ficando as vias como vias internas ao loteamento e exclusivas do condomínio. Então, é um loteamento fechado, porém possui uma convenção de condomínio e CNPJ próprios para administração, como os outros loteamentos fechados. Ok. Gostaria de avisar aos telespectadores, as pessoas que estão assistindo, que essa videoconferência está sendo gravada e que a qualquer momento ela poderá ser acessada pelo YouTube posteriormente. E aquelas pessoas que entraram depois podem retornar e começar a assistir do início dessa videoconferência. Bom, qual é o percentual da área definida para equipamentos urbanos comunitários e qual a base legal para essa definição, doutora Nicaeli? A lei federal ela determina que deverão haver os equipamentos, né, o percentual de vias públicas e o percentual de equipamentos públicos também. E que a definição do percentual cabe à legislação municipal. Isso é uma atribuição da própria lei federal, a 6766. A nossa lei de parcelamento é a 1026, que no artigo 12, ela diz que deverão ser destinadas a equipamentos comunitários e espaços livres de uso público um percentual nunca inferior a 15%. Então, no caso do Quintas do Itapuã, deverá ser destinado 15% a esses equipamentos, mais o percentual das vias públicas necessárias ao empreendimento. Nós recebemos várias perguntas e uma quantidade de condôminos pediu para que não fosse nomizado, colocado seu nome aqui. Nós atendemos e estamos fazendo as perguntas, algumas já definidas aqui, já foram condensadas, que tivemos várias perguntas, às vezes até duplicadas, e outras nós buscamos deixar tal qual o condômino, o proprietário, nos encaminhou. Essa aqui, o proprietário nos pergunta o seguinte: como será o processo de regularização? Tenho 10 mil metros quadrados com um terreno ao lado um do outro
e pretendo ficar com essa metragem. Como que fica essa situação, doutora Micaele? O projeto, como foi dito anteriormente, será apresentado pela Terrabras, mas muito provavelmente, né, a gente já viu por vários estudos e pela impossibilidade dos equipamentos públicos que não foram contemplados, que essas chácaras ficarão com um tamanho menor justamente para suprir a necessidade de vias e dos equipamentos públicos. Então, ficar como está, muito possivelmente não será possível. Ok, doutora Micaele, essa próxima pergunta parece que tem a ver com a anterior. Está muito próximo. Ele pergunta o seguinte: os arruamentos existentes atendem à legislação vigente? Está bem próximo. Explico por que não é possível ficar com a mesma metragem. Muito possivelmente. Por quê? Os arruamentos existentes não atendem à legislação. A legislação ela prevê arruamentos das vias coletoras de 12 metros e das vias principais com 24 metros de largura. Isso tudo destinado ao logradouro público, ou seja, deve ser comportado ainda as calçadas e a faixa acessível nessas calçadas também. A calçada tem que ter no mínimo 2,40 metros. Então, para manter os arruamentos como estão, não conseguiria comportar o que a legislação prevê. Por isso, inevitavelmente, haverá uma redução. Ok. Continuando, do mesmo proprietário, ele pergunta: não atendendo, existe a necessidade de ceder parte da chácara para atendimento à legislação? Como eu tinha explicado na questão anterior, né? Se você não comporta e você não tem áreas remanescentes da própria gleba, que toda a extensão da gleba foi transformada em chácaras, você não tem uma área remanescente para que seja de equipamentos e arruamentos. Então, você não conseguirá ficar com a mesma metragem por conta desse regramento das ruas e dos equipamentos públicos. Ok. A próxima pergunta, eu vejo que já foi respondida. Quanto ao tamanho do arruamento, será contabilizado no percentual que temos que destinar ao interesse público? A resposta já foi sim, não é isso mesmo? Então, não estou enganado. Próxima pergunta. Eu, meu marido e minha filha somos proprietários de 3 chácaras. Aqui colocou o endereço delas, C9, C11, C13. No Quintas, com construção regularizada, habite-se, expedido pela Prefeitura em 2006. Moramos no local. No entanto, o projeto aprovado extingue uma das chácaras e passa por cima das construções regulares. Isso não é ilegal? Seremos indenizados pela Prefeitura? Seremos expulsos de nossas casas? Essa foi uma questão levantada quando foi apresentado o projeto, aprovado na consulta prévia. E a gente vem trabalhando com relação a isso justamente porque esse caso específico, a pessoa fala que ela tem alvará e habite-se, então foi construído de maneira regular. E será dada especial atenção a esses casos, uma vez que existem várias habitações construídas sem alvará e sem regularização. Para esclarecer, o condomínio, existe um embargo no condomínio desde o ano de 2012 que impede a construção de edificações dentro do loteamento. Então, será dada especial atenção a esses casos. Mas, visto que esse é um principal impasse que a gente recebeu, inclusive do Magno, isso falando sobre essas residências que estavam sendo afetadas, a gente conversou com a Terrabras e pede ao condomínio também, as pessoas que têm lotes lá dentro também, que se juntem junto com quem vai fazer o projeto, que é a Terrabras. Eles vão fazer um novo levantamento topográfico e vão locar todas as edificações existentes atualmente dentro do loteamento. Então, todas as edificações serão contempladas dentro do projeto, de maneira... A intenção é que nenhuma seja afetada. A intenção é essa. É que se chegue a um desenho que não afete nenhuma dessas moradias e que os equipamentos públicos sejam locados nas áreas vazias, sem edificações. Mas eu deixo bem claro, e aí eu preciso da
da união, né, do próprio condomínio e de ajuda dos condôminos, no sentido de que esse levantamento sendo feito agora, qualquer edificação construída após essa data não será contemplada no projeto. Então, isso tem que ficar muito claro. E o secretário que está aqui já se comprometeu que a fiscalização será exaustiva com relação a isso. A construção irregular é um grande problema dentro do Quintas de Itapuã. A gente precisa resolver esse problema. Existe alguma legislação específica que é necessário o fracionamento dos lotes em porções menores? O fracionamento é uma consequência dos itens que têm que ser previstos no projeto, né? Levou-se a um fracionamento justamente porque você precisa atender outros critérios, que são os arruamentos, as áreas de equipamentos públicos. Então, isso gerou o fracionamento, entendeu? Bom, qual o tamanho mínimo e máximo a ser dividido por essas porções? Não existe um tamanho máximo, não é previsto na legislação um tamanho máximo, e sim um tamanho mínimo, né? A própria lei de parcelamento, ela diz, porque, esclarecendo, né? O loteamento hoje está inserido num zoneamento que é chamado ZUR, que é Zona de Uso Residencial, que são destinados a ocupações predominantemente residencial mesmo. Então, ela prevê que os lotes mínimos nesse zoneamento sejam de 240 metros quadrados, com uma testada mínima de 10 metros. Esses são os parâmetros previstos na legislação municipal. Ok. Uma das dúvidas que nós sempre estamos percebendo e ela não acaba, parece que não acaba, é quanto à questão de sermos rurais e urbanos, né? E já está definido. A nossa área é uma área rural, urbana, e não mais rural. E fique bem claro isso para as nossas próximas reuniões, próximas videoconferências. Vamos para a próxima pergunta. Ocorrendo o desmembramento dos lotes, deixando ele em porções menores, será possível o remembramento caso alguém tenha interesse em deixar na atual projeção? Sim, isso é perfeitamente possível, né? Os proprietários que tiverem seus lotes em porções menores do que desejam, poderão, de posse da escritura, promover o imediato remembramento dos lotes. Pode remembrar 2 lotes, não, eu quero remembrar 3 lotes, eu quero remembrar todos os lotes que eu possuo. Isso é perfeitamente possível, é um processo simples, feito diretamente no município, e pode ser feito tendo a escritura, você ir lá na prefeitura e realizar de maneira imediata. Isso parece ser uma coisa bem simples. Bem simples, bem simples. As minhas chácaras já estão escrituradas. Serei obrigado a fracioná-las? São poucas as chácaras escrituradas, né, dentro do Quintas. O TAC, ele prevê qual é a área a ser contemplada pelo projeto. A grande maioria não possui matrícula, né? Então, o TAC, ele prevê uma matrícula original, que pode até haver algumas pequenas matrículas ali dentro, mas ele não prevê na totalidade. A maior parte dessas chácaras que têm escrituras, que fazem parte do condomínio, que são condôminos, não estão nem contemplados nessa gleba que faz parte do projeto de loteamento. Fundamentados que a lei não retroage para prejudicar, no caso, o réu, né? Seria correto utilizar o PEDOT naquilo que prejudicaria a regularização do condomínio, considerando que ele existe anteriormente à sanção do PEDOT? O novo PEDOT, na verdade, ele beneficia a regularização do loteamento, né? Lá sempre foi desde 2009, a lei anterior, o plano diretor anterior. Como você levantou com relação à área urbana, rural, ele é urbano, né, ele já era antes de 2009 e foi regularizado com o PEDOT em 2009.
E o PEDOT atual ele só vem a ajudar, porque o PEDOT anterior permitia uma ocupação de 30% só do terreno. Então, você tem, no seu terreno você poderia construir no máximo 30%, o restante você teria que deixar como área verde, área de lazer. E o novo plano diretor permite uma ocupação e um aproveitamento melhor desse lote e estabelece regramentos que possibilitou essa regularização, entendeu? Então, foi uma especial atenção, quando da aprovação do PEDOT, que possibilitasse a própria regularização do Quintas do Itapuã. O parecer da Prefeitura considerou nossas chácaras a serem regularizadas como condomínio ou loteamento clandestino. Pois é, a Prefeitura não coube nem escolher o que usar, eu te digo. Porque o regramento a ser utilizado na regularização foi definido pelo próprio termo de ajuste de conduta. O termo de ajuste ele especifica até a lei que o município tem que utilizar. Ele não deixou isso a cargo do município. O município, inclusive, é réu nessa ação. Ele não é nem autor, nem executor, ele é réu. Então, ele tem só obrigações dentro dessa ação. Obrigação de analisar e fazer cumprir o que o TAC determina. Então, o próprio TAC determinou a utilização da 6766, que é a lei de loteamento. Então, o município só resta utilizar os regramentos de loteamento, entendeu? Ok. Essa pergunta aqui é mais um reforço em cima do que a senhora já havia dito com relação ao levantamento topográfico, mas eu vou fazer questão de colocá-la em consideração ao autor. O projeto aprovado considerou o número de chácaras com edificações e suas localizações? Sim, o projeto ele levou em consideração um levantamento do ano de 2008, se eu não me engano, que loca todas essas residências nessa data. Mas foi visto, né, que muitas edificações foram construídas posteriormente a esse levantamento. Até por isso essa força conjunta, junto com a Terrabras, para que seja o quê? Contempladas as edificações atuais. Então, como eu disse anteriormente, está sendo feito um levantamento topográfico para alocar todas as edificações existentes no atual momento, tá? Essa é a sequência da anterior. E a pessoa pergunta: o projeto aprovado considerou o número de famílias e pessoas que já residem no local? Sim, foi inclusive solicitado uma prancha do projeto que locasse essas casas, né? Então, das pranchas da aprovação do loteamento se destina exclusivamente a alocar as moradias existentes no loteamento, tá? Ok. Próxima pergunta: será válido pelo Estatuto do Idoso retirar casas de pessoas com mais de 60 anos, considerando que este idoso só tem este imóvel para a sua moradia? Antes eu gostaria de informar o seguinte: essa videoconferência ela está sendo realizada com a doutora Micaele e é uma parte técnica específica da engenharia, tá? Essa outra parte aqui é mais voltada à parte jurídica. Por isso, eu vou, inclusive, redirecioná-la ao doutor Marco Aurélio, que é procurador da Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental, e já, ao mesmo tempo, convidá-lo, viu, doutor Marco Aurélio, para uma videoconferência com a gente também, para que os condôminos, os proprietários do Quintas Itapuã, possam também participar de uma próxima live, fazendo as suas perguntas diretamente para o senhor. Tá ok? Tá ok. Boa tarde a todos. É uma pergunta que dá para verificar um engano aqui relacionando o status do idoso. Primeira coisa que vocês precisam saber é que vocês não são proprietários dos imóveis. Por que não são proprietários? Porque só é proprietário quem tem escritura pública com registro. Mas eu comprei, a partir do momento que eu compro eu não sou proprietário? Não, você é possuidor. Então, quando fala que um idoso vai perder a casa, primeiro que não é nem proprietário.
essa intenção de regularização é a intenção para que vocês se tornem proprietário. Hoje, nenhum de vocês é proprietário e, de acordo com a legislação, não tem como vender. O máximo que vocês podem fazer é ceder. Mesmo que tenha um contrato de compra e venda, não há possibilidade de adquirir. Por quê? Porque propriedade e possuidor são institutos jurídicos diferentes. A diferença é que o possuidor ele pode só morar e alugar. O proprietário ele pode morar, alugar e pode vender. Então, essa questão de ser bem de família não teria como responder essa pergunta. Por quê? Porque o Estatuto do Idoso é um instituto diferente do que está verificando. O que a gente está analisando é a regularização. Então, a regularização é algo extremamente benéfico para todos vocês. Ok, obrigado, doutor Marco Aurélio. Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui, diz o seguinte: foi atendida toda a legislação ambiental, levando em consideração a existência de APPs, nascentes e maciços florestais? No primeiro momento, toda essa parte ambiental, ela foi identificada por quem elaborou o projeto, identificando as APPs, as nascentes, existem 2 ou 3 nascentes, os maciços florestais, que eu acredito que eles estão falando aqui das RPPNs, que são registradas, existem 2 RPPNs dentro do loteamento. Num primeiro momento, a gente contempla isso que foi possível identificar, no entanto, é necessário que seja concluído e aprovado isso junto à Secretaria do Estado, a SEMAD. Por quê? Pelo tamanho da gleba, o município não tem autonomia para licenciar o loteamento. Como passou de 100 hectares o tamanho da gleba, esse licenciamento ambiental só poderá ser feito pelo Estado. Então, por isso a importância dessa aprovação da consulta prévia, porque a partir da aprovação da consulta prévia, é apresentado esse projeto junto ao órgão ambiental, que vai analisar tudo que diz respeito a APPs, RPPNs, maciços, estabelecer a diretriz a ser cumprida, todos os parâmetros a serem observados, solicitar adequações e então esse projeto retorna ao município com todas essas considerações e a aprovação do órgão ambiental. Entendeu? Então, tudo isso será considerado pelo órgão ambiental. A prefeitura não aprova sem a aprovação do órgão ambiental. Tá? Ok. Bom, a próxima pergunta diz o seguinte: como ocorre a cobrança do IPTU na forma que temos as chácaras hoje? É por lote? Essa aqui eu entendo uma preocupação das pessoas que normalmente têm levantado a questão de que, bom, hoje eu tenho uma chácara ou um lote, eu pago um IPTU. Fracionando-se, como fica a situação? Boa tarde, Magno. Boa tarde a todos que estão assistindo essa transmissão. É um prazer estar aqui para estar esclarecendo essas dúvidas a qual os condôminos lá do Quintas do Itapuã têm. Em relação a essa questão do IPTU, é cobrado como qualquer outro lote no município, qualquer outro bairro. É dividido por região, tem uma lei municipal onde divide as regiões, onde um metro quadrado é avaliado por cada região. Por exemplo, o ABC tem um valor do metro quadrado, o Quintas do Itapuã tem outro, do Alphaville tem outro, o Dama tem outro. Então, assim, em cima do Quintas do Itapuã, o que acontece? É medido o metro quadrado de cada área de lote. Vou tirar a máscara aqui um pouquinho, porque fica um pouco abafado, né? Tem 1 metro quadrado de cada área, suponhamos que esses lotes são 5 mil metros quadrados hoje. Em cima daquele valor, o metro quadrado do Quintas do Itapuã hoje está no valor de R$ 12,48. Então, é multiplicado por esse valor e é calculado o IPTU. Se for área construída, área urbana, que estiver casa, aí será cobrada uma taxa de 0,35 em cima desse valor do imóvel, que seria o valor venal do imóvel. Se for área que não tem construção, aí é 1,45. Então, o padrão é mesmo para todo o município. O que diferencia é a região. Ok. A próxima pergunta está dentro da mesma questão, que é o IPTU, e ela pergunta o seguinte, é bem afirmativa.
como ficaria o IPTU se os lotes fossem distribuídos em porções menores? Hoje, olhando o tamanho do lote que vocês possuem, que é uma média de 5 mil metros quadrados, se você dividir esse lote em 1.000 metros, automaticamente você vai estar pagando um valor a menor. Por quê? O valor do metro quadrado continua o mesmo. Só multiplica o quantitativo de área que você tem atual e o que você pretende, assim você vai ter a noção do valor do IPTU. Então, assim, hoje, por exemplo, 12,48, se você multiplica por 5 mil metros quadrados, o IPTU seu será X. Se você multiplicar por 1.000, é 12,48 por 1.000, então ficaria mais em conta hoje em dia, se dividisse em tamanhos menores. Ok, mas cada lote teria um IPTU. Cada lote teria um IPTU, cada certidão de matrícula. Cada certidão de matrícula, obrigado. Seguinte, e a cobrança, seria a cobrança do IPTU se houvesse o remembramento dos lotes? O remembramento é o mesmo que a gente estava falando anteriormente. A partir do momento que você escolhe, faz a opção de essa área sua transformar em lotes maiores, o valor do metro quadrado continua o mesmo valor, como do chácara menor que pode estar ao lado, um lote menor. A diferença vai que sua área vai ser maior, então vai multiplicar por um valor maior, né? No caso, um valor maior do lote. O valor do metro quadrado continua o mesmo. Lembrando, Magno, que a gente quando fala de área construída e área que não é construída, muitas das vezes as pessoas falam, sabe por que eu estou pagando como área não construída? É porque não tem um alvará de construção. A partir do momento que você tem um alvará de construção, aí no nosso sistema consta como uma área construída. Então o valor cobrado em cima daquele montante do valor venal do seu imóvel será de 0,35 e não de 1,45. Muito boa essa explicação, que isso faz uma confusão enorme na cabeça das pessoas, e eu lembro de já ter sido perguntado por que da cobrança do IPTU e a majoração em relação ao que nós temos hoje. Bacana. Temos mais perguntas? Não? Bom, procuramos responder às perguntas que foram relacionadas, foram encaminhadas, e o nosso objetivo é esse mesmo, é o de aumentar a transparência do nosso processo de regularização. Chega de achismo, chega de fake news, de falácias. Nós precisamos deixar bem claro o nosso processo de regularização. E nós não vamos parar por aqui. Nós vamos a fundo na busca dessas informações e indo na fonte, aonde está a informação. Nós vamos procurar o Ministério Público, nós vamos procurar a Terrabras, todos os envolvidos nesse processo. Para quê? Para que tenhamos mais informações e condições de tomarmos a decisão certa. Que sem decisão, sem informação, nós não teremos condições de tomar a decisão certa, de sairmos do outro lado. E para que possamos sair do outro lado, será que nós iremos conseguir fazer isso divididos? Esse momento é um momento de união. Esse momento é um momento em que cada um de nós pode contribuir para chegarmos à regularização de nossos lotes. Chega de clandestinidade, mas com a verdade, com a informação certa, sem achismo e sem falácias. Nesse momento, eu gostaria de ratificar o meu convite ao senhor, doutor Marco Aurélio, para que na próxima live o senhor esteja conosco e a gente já de posse das perguntas, das dúvidas dos condôminos para discutirmos aqui. E me parece que agora nós não recebemos as perguntas que poderiam estar sendo encaminhadas, mas na próxima já estaremos nesse bate-papo, nessas discussões, e como nós vimos, são muitas as perguntas, nós vamos procurar responder a cada uma delas, aumentando a transparência desse processo, mais uma vez. Finalmente, eu gostaria de agradecê-los
E se alguém tiver mais alguma coisa a falar, a dizer, colocar, sintam-se à vontade. Agradeço, viu, Magno, como falei no início. O objetivo da prefeitura é o que você falou, ter transparência no processo. E quem tiver dúvidas, a prefeitura se coloca à disposição para esclarecer o condomínio e estamos aqui para resolver. Estamos aqui para fazer isso de maneira conjunta, dentro dos regramentos, dentro da legislação. Estando dentro da legislação e dentro do que foi previsto, tanto na ação judicial quanto no termo de ajuste de conduta, estamos aqui para isso. Com pouca flexibilidade, uma vez que todos os parâmetros não são estabelecidos pelo município, mas pela legislação e pelo TAC. Mas estamos aqui para somar e ajudar no que for possível para chegar no objetivo comum, que é o quê? Regularizar o Quintas do Itapuã. Esse é o nosso objetivo também. Tá? Ok, obrigado. Então, pessoal, pelo que foi visto, esse é um momento ímpar, muito importante para a história do loteamento Quintas Itapuã. Essa é a nossa oportunidade de mudarmos a história, de atuarmos como titulares de nossas propriedades, como os maiores interessados e atuarmos nesses ajustes. Para isso, de novo, eu reforço, é necessária a união, é necessária a ajuda de cada um dos senhores, cada um de nós. Muito obrigado e até a próxima. Uma boa tarde.